manipulação, traição e assassinatos. Hoje, vamos desvendar as histórias das mulheres mais notórias da Bíblia, os crimes que cometeram e a história por trás deles. Se esse tema te intriga, por favor, considere apoiar nosso canal dando um gostei neste vídeo e se inscrevendo para ajudar a espalhar a palavra. Em terceiro lugar, como a mulher mais perversa da Bíblia, temos Herodias. Antes de entrarmos em suas ações erradas, é crucial entender o que aconteceu com João Batista. João Batista, um profeta ousado e carismático, começou a pregar nas regiões ao redor do Rio Jordão, denunciando pecados e encorajando as pessoas a se arrependerem. Ele conquistou um grande número de seguidores devido à sua mensagem impactante e vida devotada no deserto. As tensões aumentaram quando João Batista criticou publicamente o casamento de Herodes Antipas com Herodias. Herodes Antipas, o governante da Galileia e Pérea, havia se divorciado de sua esposa legítima para se casar com Herodias. O problema era que ela havia recentemente se divorciado de seu marido Filipe, que por acaso era irmão de Herodes Antipas. O casamento de Herodes Antipas com a esposa divorciada de seu irmão não era apenas uma preocupação moral, mas também uma desobediência às leis judaicas. João Batista corajosamente denunciou essa união ilícita, não hesitando em apontar as consequências morais de tais ações. Seu discurso inflamado não passou despercebido por Herodias, que, ofendida e ameaçada pela mensagem de João, desejava matá-lo. No entanto, Herodes Antipas admirava João Batista. Inicialmente, ele respeitava João como um profeta, embora às vezes achasse suas palavras intrigantes. Mas, sucumbindo às pressões políticas e sociais, bem como à influência de Herodias, Herodes Antipas eventualmente ordenou a prisão de João Batista. João Batista, enquanto estava na prisão, tornou-se um símbolo de resistência, permanecendo fiel seus princípios, apesar da adversidade. Sua prisão não apenas simbolizou o conflito entre a moralidade divina e as ambições humanas, mas também se tornou um ponto de virada na história. Herodias não estava satisfeita com a prisão. Ela realmente desejava a execução de João. O clímax da história de Herodias se desenrola durante um banquete extravagante oferecido por Herodes Antipas. Herodias estrategicamente instrui sua filha, frequentemente identificada como Salomé, a dançar e cativar Herodes, encantando-o a ponto de ele prometer conceder qualquer pedido dela. A grande oportunidade surge e Salomé, guiada por sua mãe, escolhe a cabeça de João Batista em uma bandeja como sua recompensa. Herodes, um homem de palavra, atado por seu juramento e temendo a reação dos convidados, cede ao pedido. Assim, João Batista, o profeta ousado que criticou o casamento de Herodias e Herodes, é finalmente executado. Em segundo lugar, entre as mulheres mais notórias da Bíblia, encontramos Atalia. A história de Atalia se desenrola nos corredores do poder em Judá. Ela era filha de Acabe e Jezabel, tendo, portanto, uma linhagem profundamente enraizada na instabilidade política e espiritual que caracterizou aquela era. Seu filho Acasias corajosamente governou o Reino do Norte. No entanto, cerca de um ano depois, tanto Acasias, governante de Judá, quanto Jorão, líder de Israel, encontraram seus trágicos destinos nas mãos de Jeú, que os matou. Após a morte de seu filho, nenhum de seus descendentes era velho o suficiente para assumir o trono de Judá. Portanto, Atalia viu a oportunidade de consolidar ainda mais sua posição. Ela realizou uma manobra ousada, assumindo o controle do trono, desafiando as expectativas e tradições estabelecidas. A ambição de Atalia não tinha limites. Ao assumir o poder, ela viu a linhagem real de Davi como uma ameaça à sua posição recém-adquirida. A linhagem davídica tinha um significado especial na tradição judaica, representando a promessa divina de um Messias descendente de Davi.
Para alcançar seu objetivo, Atalia tomou uma ação drástica e cruel, ordenando a execução de todos os descendentes da casa de Davi que pudessem representar uma ameaça futura ao seu reinado. Esta tentativa de exterminar a linhagem real envolveu uma série de assassinatos violentos, visando eliminar qualquer competição potencial pelo seu trono. No entanto, sua estratégia brutal foi frustrada por Joiada, o sumo sacerdote que escondeu Joás, o único descendente sobrevivente de Davi, no templo. Esta ação ousada garantiu a continuidade da linhagem davídica, apesar dos esforços de Atalia. Mais tarde, quando Joás atingiu a idade apropriada, Joiada orquestrou um plano para coroá-lo como rei. Judá conduziu uma cerimônia pública em favor de Joás, revelando o descendente davídico. A população se tornou fervorosa ao perceber a iminente revolta. Atalia, percebendo a insurreição, rasgou suas vestes e gritou: "Traição, traição!". No entanto, o povo, seguindo Joiada e apoiando a legítima restauração da linhagem davídica, não se deixou enganar pelas alegações de Atalia. A ascensão de Joás ao trono foi um momento crucial e Atalia foi capturada fora do templo. Ela foi levada ao palácio real e executada. O relato bíblico no segundo livro de Reis 11:16 registra a morte de Atalia, concluindo assim seu reinado marcado por intrigas e violência. Agora, em primeiro lugar, a mulher mais cruel da Bíblia, Jezabel. Também conhecida como Jezabel, esta princesa fenícia casou-se com Acabe, o rei de Israel, selando uma aliança política. Seu impacto transcendeu os limites do casamento, pois ela trouxe consigo o culto a Baal, um deus pagão, introduzindo a idolatria em Israel. Seu casamento com Acabe tornou-se uma união marcada por uma influência poderosa, mas negativa, que lançou sombras sobre a nação. Jezabel foi uma defensora fervorosa do culto a Baal, incentivando a construção de altares e templos dedicados a esta divindade pagã. A idolatria floresceu sob sua influência, afastando o povo de Israel de sua fé tradicional. Jezabel personificou corrupção e manipulação. Sua influência introduziu não apenas o culto a deuses estrangeiros, mas também a brutalidade contra aqueles que se opunham a ela. Ela ordenou a execução de vários profetas de Jeová, eliminando aqueles que se opunham às suas crenças religiosas, incluindo uma intensa perseguição ao profeta Elias, cuja vida foi ameaçada pela fúria da rainha. Além disso, ela abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, usando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Uma passagem marcante na Bíblia, que ilustra a maldade de Jezabel, conta a história de Nabote, um homem justo e dono de uma vinha ao lado do palácio real. Ele se recusou a vender sua propriedade a Acabe, mesmo quando o rei ofereceu uma compensação justa. O desejo de Acabe pela vinha de Nabote tornou-se uma obsessão, mas a recusa do homem justo permaneceu inabalável. Aqui entra a maldade de Jezabel. Vendo a angústia de Acabe por não adquirir a vinha, ela elaborou um plano maligno para satisfazer os desejos do rei. Jezabel conspirou para incriminar falsamente Nabote, orquestrando acusações falsas contra ele. Testemunhas falsas foram convocadas para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei. O plano maligno de Jezabel atingiu seu clímax quando Nabote foi condenado e apedrejado até a morte com base em acusações fabricadas. A crueldade deste esquema revela não apenas a maldade de Jezabel, mas também a corrupção moral que permeava o reinado de Acabe e Jezabel em Israel. A justiça divina não tardou em se manifestar. O profeta Elias confrontou Acabe e Jezabel, anunciando o julgamento divino pela morte de Nabote e declarando que a maldade de Jezabel não passaria despercebida por Deus. Elias proclamou que cães lamberiam o sangue dela na cidade de Jezreel. Mais tarde, o fim de Jezabel foi tão dramático quanto sua vida. A Bíblia narra que, após a morte de Acabe, seu filho Jeú assumiu o trono,
movido por uma missão divina. Jeú confrontou Jezabel, a rainha tentou seduzi-lo com sua astúcia, mas a justiça divina prevaleceu. Jezabel foi lançada de uma janela por um oficial do rei, e seu corpo foi devorado por cães, conforme profetizado por Elias. Espero que tenham gostado da história de hoje. Por favor, deixe um comentário nos informando de qual cidade você está assistindo este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a espalhar nosso trabalho. Abraços e fiquem com Deus. Fiquem com